Olá, olá, como que vocês estão, gente? Que saudade de estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não estava aparecendo aqui, né, pra vocês. Pois é, gente, dei uma sumida que eu tava com gripe e agora eu tô voltando aí com tudo ao normal, com as nossas pautas, né? Bom, pra gente poder começar agora a falar sobre autoestima feminina, sobre positividade, eu vou trazer pra vocês um tema, opa, bati aqui, que é super bacana, super importante, que é o dos arquétipos femininos, né? E esses arquétipos, né, foi um estudo que aconteceu assim na minha vida muito sem querer. Na verdade, não existe nada sem querer, né? Nada é por acaso. Mas eu tava fazendo um estudo sobre o feminino, eu acho que isso aconteceu lá em 2020. E essa questão dos arquétipos femininos, né? Sobre esses lugares que atinge, né, a psique feminina, né? Que é demonstrada ali, né? Uma forma de personalidade, né, da mulher. Ficou muito evidente assim para mim o quanto a gente, né, nós mulheres, a gente precisa se conhecer mais e a gente precisa realmente assumir as nossas forças e as nossas questões, né? Então, gente, por que que eu decidi abrir essa live hoje? É para falar do complexo de Cinderela. Há algumas semanas, literalmente algumas semanas, que isso foi antes de eu ficar doente. Nossa, deixa eu dar uma limpada aqui no meu óculos. Antes de eu ficar doente, a gente tinha falado sobre um filme na Netflix que se chama Uma Garota de Muita Sorte. E que esse filme, eu assim, comecei a assistir ele achando que ia ser aquele filme mamão com açúcar que você vê na tua tarde, assim, só pra você dar uma dormida. Mas quando eu assisti ele, eu falei, cara, esse filme ele vai ter que até virar pauta do meu trabalho, porque é muito doido como ele me atingiu e eu vou falar aqui pra vocês sobre ele, tá? Então, primeiro, gente, vocês sabem que aqui o meu carro-chefe é a autoestima positiva. E por que eu gosto de falar sobre a autoestima positiva e como que isso aconteceu na minha vida? Eu comecei a receber muitas mulheres que sempre existiam várias questões na vida delas relacionadas a muitas questões, então família, propósito de vida, trabalho, só que sempre eu percebia que isso estava afetando a autoestima delas. E claro que às vezes isso era declarado por elas, mas às vezes não. Às vezes era como se essa mulher simplesmente murchasse, simplesmente se fechasse do mundo de relacionamentos afetivos, sociais, e quando ela se fecha, ela começa a entrar numa baixa autoestima e isso é só o começo, né, gente? Então, eu atendi muitas mulheres que eram conscientes disso e outras mulheres que não eram conscientes dessa questão da autoestima. Então, eu falei, se eu pegar a autoestima, para trabalhar a autoestima dessa mulher, eu vou conseguir navegar com ela por todas as áreas da vida dela. Porque a autoestima, ela é multipotencial, gente. Nós somos multipotenciais, né? E não é uma coisa só que vai simplesmente dizer, ah, não, você tem uma autoestima elevada porque você se acha bonito. Justamente não é isso, né? Se a gente tá bem na maioria das nossas áreas da vida, aí sim a gente considera que a gente tá com uma autoestima bacana, tá? Então, foi por isso, foi por essa multipotencialidade da autoestima, né? Por eu ver que sempre existia um fundinho ali da mulher se colocar no lugar mais cabisbaixo, que aí eu falei, não, descobri o tema que eu vou atuar com elas. Então, gente, seja bem-vindo aí quem tá entrando, é um prazer ter vocês aqui comigo.
Vamos chamando o pessoal. Se você vai ver essa live depois, pode dar uma adiantada aí na live, que daqui a pouco a gente entra no tema. O que eu queria falar com vocês? Isso é super importante, né? Eu comentei hoje nos stories que quem estiver comigo até o final da live, eu vou fazer um sorteio e a gente vai definir quem vai fazer uma sessão comigo de reprogramação de crença limitante, tá bom? Essa sessão aí vai durar 30 minutos e a gente vai movimentar bastante coisa aí nesse inconsciente que às vezes a gente não consegue acessar sozinha, beleza? Então fiquem e aproveitem, gente, chama a galera. Sobre o complexo de Cinderela. Então, lembrando, né, que isso veio aí daquele filme que eu assisti no Netflix, Uma Garota de Sorte, mas eu já tinha lido esse livro, Complexo de Cinderela, por eu ter participado de uma sessão de sagrado feminino que eu tava buscando naquele momento. E dentro dessas sessões de sagrado feminino, eu aprendi que existem arquétipos que nós mulheres assumimos, né, dentro das nossas responsabilidades, dentro dos nossos papéis. E tenho que passar isso pra vocês. Então, assim, gente, dentro desses papéis que a gente tem, vocês já repararam que nós temos o papel da mulher, o papel da esposa, o papel da mãe, o papel da trabalhadora, o papel da guerreira. E tudo isso é estudado pela psicologia como arquétipos. Então, como que é o arquétipo da mãe? O arquétipo da mãe é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que tem uma empatia muito grande, que está sempre disponível, né? E como que é o arquétipo da trabalhadora, né? Aquela mulher que está naquele momento de fogo, né? Que está ali colocando as tuas ideias, que está colocando as tuas movimentações, né? Então, dentro desses arquétipos tem um deles que é o da Perséfone. E esse arquétipo da Perséfone, né, que é esse arquétipo de Cinderela, é de uma mulher que foi resgatada, né? O arquétipo da Perséfone, né, ela, na mitologia grega, a Perséfone ela é filha de Zeus e de Deméter, e dentro dessa mitologia, né, a história que é contada para nós é que a Perséfone, ela era uma mulher muito bonita, uma mulher jovem, e ela foi um dia passear, né, no jardim, e ela estava colhendo frutas, né, e sempre tinha muitas pessoas de olho na Perséfone, porque ela era muito bonita, muito graciosa, né, tinha uma feminilidade. E quando ela foi colher frutas, ela foi raptada pelo deus Hades. E quando ela foi raptada, a Deméter, que era a mãe dela, escutou o grito da Perséfone e foi atrás dela. Só que o Hades levou ela para um submundo, né? Levou ela para um lugar que a Deméter não ia conseguir chegar sozinha lá. Então, dentro dessa psique feminina, o que é estudado é que a Perséfone, ela é essa princesa, né, esse arquétipo de que alguém precisa me salvar para que eu possa então exercer a minha função, né? Porque eu tava lá de boa e simplesmente veio alguém, me raptou, me tirou das minhas funções, das minhas questões, e a Deméter assumiu esse lugar, que é a mãe dela, e também, né, tem esse arquétipo da mãe, né? E foi lá salvar ela. Então, o complexo de Cinderela, gente, aqui eu fiz várias anotações, porque realmente são muitas informações para trazer aqui para vocês, então vocês vão ver que algumas vezes eu vou olhar para baixo. Então, assim, o complexo de Cinderela é quando a gente espera que algo externo aconteça, que venha para transformar a nossa vida. Então, imaginem, né, nessa mitologia a transformação, o alvoroço que foi quando Perséfone foi lá raptada. Imagina o que aconteceu lá com um monte de gente atrás, né? E isso é um momento de transformação.
E o que acontece? Dentro desse complexo de Cinderela, né, existe um desejo genuíno de que nós sejamos salvas. E aqui eu tô me colocando como nós, porque todas nós mulheres acessamos esses arquétipos, né? Esses lugares de se ver como uma princesa às vezes, né? Se você tá aqui é porque com certeza você já se viu nesse lugar de se sentir cortejada, né? De querer que isso aconteça. Mas existe uma questão psicológica que a gente vai aprofundar agora um pouco mais. Tudo isso, né, gente, todo esse complexo de Cinderela, ele foi estudado pela psicologia e pela psicanálise, né, que ele veio desse livro aqui, ó, tá? E aí depois eu posso deixar foto pra vocês no stories de novo, pra vocês printarem, enfim. E dentro desse livro, a Coolidge, desculpa, que é a pessoa que escreveu esse livro, ela conta qual que é a trajetória dela, né, em relação a como que uma mulher normal, como uma mulher que seguiu a sua própria vida, se percebeu aos 30 e poucos anos no lugar de que ela ainda queria ser salva, de que ela ainda queria acessar a criança dela e dizer, poxa, será que você não pode fazer isso pra mim aí? Tô aqui, sabe? Esse lugar de ser cuidada. E a Coolidge traz isso pra gente, né, nesse livro. Bom, a grande questão é que boa parte das mulheres não reconhece isso, não sabe que esse arquétipo, né, esse arquétipo da Perséfone, ele tem um lado positivo, mas ele também tem esse lado de que, nossa, será que eu sempre vou ficar esperando algo acontecer? Será que sempre eu vou ficar vivendo no limite das coisas, no meu próprio limite das coisas, para eu realmente conseguir ter força para fazer as movimentações? E é isso que a gente vai falar aqui, sobre as características, para você ver se você tá, de repente, assumindo demais esse arquétipo, então aí você provavelmente vai ter um pouco de dificuldade de sair dele. Ou se realmente às vezes é uma coisa que você visita ali no dia a dia, que você fala, putz, nossa, tô vendo esse filme romântico, ai que coisa linda, e tá tudo certo, né? Então, ó, a Fernanda falou aqui, faz total sentido. É isso, quando eu li esse livro, gente, fez assim na minha cabeça, pá, tipo, sabe, foi uma explosão. Mas vamos lá que vamos seguir para vocês terem essa explosão também. Aqui, o que eu coloquei, né, como um ponto, é que o perigo disso é quando esse desejo árduo, né, inconsciente de ter, né, um tipo de transformação muito grande na vida, de ter algo que te salve, de ter algo que te tire daquilo que você está vivendo, é que você passa a esperar. E às vezes você não consegue mais acessar a tua força interior para realmente falar, não, eu vou lá assumir esse lugar, esse poder dentro de mim para eu fazer as coisas acontecerem. Eu vou parar de ficar esperando, eu vou parar de... E às vezes a gente, né, na nossa família, na nossa configuração, às vezes a gente tem um namorado ou um marido que tem esse arquétipo de fazer as coisas, de ir atrás das coisas, né, e às vezes a gente teve um pai que também foi assim, e nós mulheres, nós sempre fomos cuidadas, né, nós sempre fomos consideradas como frágeis, então fica muito fácil acessar esse lugar de sempre também querer ser ajudada, né, mas vamos seguindo. E aí, como eu falei, o perigo disso é de você realmente não conseguir acessar essa tua força interior para conseguir realizar os teus desejos e não conseguir criar um senso de quem realmente eu sou. Então, sem essas ajudas, sem achar que vem alguma coisa externa, né, me salvar, quem sou eu? Então, né, a partir do meu ímpeto, a partir dos meus impulsos internos, quem de fato
eu sou. E tem uma frase aqui, que é uma das primeiras frases do livro, que a Colette traz, que é assim: às vezes é mais fácil enfrentar um desafio externo, uma crise ou uma tragédia, do que responder ao desafio que vem de dentro de nós. E existe, né, dentro desse arquétipo uma questão que esse tipo, né, de quando a gente tá nesse modo Cinderela, a gente tende, nossa, a gente tem um cabelo aqui que, meu Deus, saiu. Por isso que eu tava incomodada mexendo. Tem um arquétipo, né, dentro desse arquétipo, a gente não, às vezes não quer confrontar algumas coisas dentro da gente, a gente não quer confrontar, a gente quer ficar num lugar literalmente confortável, né? A gente entra numa inércia. E aqui, gente, eu coloquei algumas características para vocês se verem, se vocês acham que vocês estão nesse arquétipo, que isso tá mais aflorado dentro de você, tá? Muitas vezes, né, mulheres adultas podem se comportar como crianças. Então você vê que aquela mulher que às vezes, né, a pessoa fala um não pra ela e ela entra num processo de se autocriticar demais, de chorar muitas vezes quando você recebe esse não, né? Quando essas críticas viram coisas muito difíceis, né? Isso pode ser uma questão desse arquétipo aí que tá muito aflorado dentro de você. Aqui em relação, quando assume essa questão da criança, né? Às vezes essa questão de você ficar esperando, né? A gente sempre escuta falar, então, né? Que adulto vai atrás das coisas, não fica esperando, né? Quando você era criança, te davam tudo na mão, mas agora, né, finalmente chegou ali a partir dos 18, chegou o momento de você ir atrás das suas coisas. E existe também, gente, um processo aí que nós, brasileiros, a gente demora muito para sair da casa dos pais, né? E isso é uma coisa que influencia muito também nessa forma da gente soltar e olhar para nossa criança de uma maneira um pouco mais adultizada, vamos dizer assim, né? Isso também é um outro ponto, mas que aí isso também já foge um pouco aqui do livro. Em relação a essas mulheres, né, que tem essa questão da Cinderela, elas podem ter uma relação ambígua com o dinheiro. Então, elas querem ganhar mais, mas elas não sabem exatamente o porquê. A motivação do porquê que elas querem ganhar mais dinheiro não tá clara. É claro que, às vezes, né, essas mulheres, elas podem sim ter questões de tipo, da família, né? Então, eu quero ter mais dinheiro para eu ter uma casa mais confortável, eu quero ter mais dinheiro para eu poder viajar mais, para eu poder ter um carro bacana, para eu poder investir mais em conhecimento. Mas muitas vezes pode ficar nesse raso, né? Eu quero, mas eu vou ficar esperando então que uma hora vai acontecer. E não é bem assim, né? Você precisa planejar, você precisa criar métodos, maneiras de que isso aconteça. E o arquétipo da Cinderela já não pode sonhar, pode fazer, pode, né, ter essa motivação até mais palpável, mas aí na hora de planejar fica tudo mais difícil, entra numa confusão, tá? Aqui vocês estão entendendo, né, que existe uma questão também de às vezes esperar soluções mágicas, ou às vezes esperar, tipo, eu vou esperar eu entrar num trabalho melhor para fazer isso. Não cria condições para realmente atuar nas questões atuais, né? Tipo, olha, eu tenho isso para conseguir ir para onde eu quero. Então eu vou usar esse pouco que eu tenho para conseguir atingir. Não, às vezes a Cinderela fica esperando o momento certo. E o momento certo não existe, né, gente?
Aqui eu comentei com vocês que não conseguem elaborar planos de ação para a própria vida, tem uma dificuldade nisso. E aqui pode ver também o homem como uma segurança. E isso foi uma das maiores coisas do filme do Netflix, Garota de uma Muita Sorte, que me chamou a atenção. Que, primeiro, que eles deixam bem claro no filme que essa mulher que estava representando a principal, que agora eu nem lembro mais o nome, ela queria ter uma vida perfeita e que ela queria ter coisas grandes para ela se sentir respeitada. Então, ela queria ter um relacionamento com uma pessoa influente, ela queria ter um emprego, um trabalho em que ela tivesse um cargo de uma posição alta para que pudessem escutar ela. E também tem uma parte do filme que é muito boa, que olha eu dando spoiler, gente, depois vocês vão assistir, mas eu já vou dar um spoiler. Que ela fala, né, essa mulher, ela sofreu um abuso, tá, gente, em relação à figura masculina, e ela encontra com o abusador, e aí ela fala pra ele, nunca me falaram que eu era vítima da história. Mentira, ela falou, nunca me trataram como vítima da história. E aí isso dá um tan assim no filme, né? Porque aí dá aquele baque na gente, da gente tipo, nossa, meu, coitada, ela nunca foi tratada como vítima. E isso me deu um estalo na hora, porque eu falei, gente, ela queria ser tratada como vítima ou ela queria ser cuidada naquele momento? E aí eu entrei assim num transe mental naquele momento. E eu lembrei, gente, exatamente do arquétipo da Perséfone, né, e da Cinderela aqui que a gente tá falando. Então, assim, veja que no filme, né, não tô dizendo que você é errado você ser vítima, é errado você ser cuidada, não é nada disso. Aqui eu tô enviesando pra gente poder falar sobre esse arquétipo de querer a vida perfeita, de querer ser cuidada num nível que pode te desequilibrar, tá? Então, quando a gente entra nesse arquétipo, a gente pode se acomodar e não se desenvolver para buscar coisas novas, né? Buscar coisas que estão conectadas com o nosso coração. E se faz isso, é porque provavelmente tem uma motivação assim muito hardcore, tá? Tipo, sem dinheiro, sabe? Não consegue manter uma constância, uma disciplina nas coisas que tá fazendo. Aqui é muito bacana isso, porque dentro do livro, né, ela fala que ela dá vários exemplos, gente. E um dos exemplos é que no mundo corporativo, né, como que isso acontece para a mulher moderna, né? No mundo corporativo, as mulheres, elas, nesse arquétipo, elas tendem a se conformar com aquele salário, com aquele cargo, e elas entram num comodismo. E aí existe dentro do livro uma fala, né, de homens que começam a se perguntar, do tipo, gente, eu tô tendo que arrastar, tipo, que é chefe dessas mulheres, falando, gente, eu tô tendo que arrastar ela pra ver se ela desenvolve novos projetos, novos cursos, porque ela entrou nesse arquétipo de ficar conformada, de se sentir confortável e não querer passar pela ansiedade de fazer algo novo, de viver algo novo. Por quê? Porque a gente, né, me coloco também nesse lugar, quando estamos acessando esse lugar, a gente tende a falar, meu, não quero sentir ansiedade, não quero, sabe, sentir o frio na barriga, não quero saber se não vai dar certo. Então, eu vou me afastar disso. E que mais? Também aqui existe o arquétipo da dona de casa, então aqui ela traz muito a questão, gente, de que claro que existem também fatores históricos, né,
para isso acontecer, né? Para a mulher ter desenvolvido, né? Essa personalidade, né? Essa psique. E aqui ela traz a questão histórica, né? Esse livro, né? Ele é dos Estados Unidos, né? Um estadunidense, né? Que escreveu ele. E ela fala sobre a questão da dona de casa dos Estados Unidos, que por volta de, assim, a partir de 56 anos na época, né, que esse livro foi escrito, os homens, né, os maridos começavam a falecer. E aí, como que essa mulher, né, ia cuidar da própria vida, como que ela ia gerar renda? É claro que algumas mulheres não precisavam, porque aí, enfim, o marido deixava herança e tudo mais, mas quando isso acontecia de uma forma muito abrupta, né, quando essas mulheres ainda não podiam continuar trabalhando, por exemplo, existia uma dificuldade muito grande. Existem instituições nos Estados Unidos que acolhem ou acolhiam essas mulheres, né, que o marido havia falecido, e falava: olha, agora eu vou te ensinar a fazer com que você gere a tua própria renda, que você tenha, né, o conhecimento, né, que você vá atrás das coisas que você quer, mesmo sem ter o marido. E as mulheres entravam, assim, num processo profundo de depressão, de várias questões, de se achar menos, de acessarem todas as questões em que enquanto o marido estava do lado, ela não precisava acessar, porque o marido era a segurança, porque ela tinha colocado ele como esse lugar. E eu achei isso muito doido, né, gente? Porque olha isso, né? A vida, né, provavelmente teve que tirar aquilo daquela mulher, o marido, né, um relacionamento, para ela poder falar: não, então agora eu vou conseguir me desenvolver. Agora que eu parei de projetar essas coisas, eu vou conseguir sair desse lugar. Mas às vezes, né, nem todas as mulheres tinham esse conhecimento. Ela até fala que uma porcentagem, que eu não me lembro agora, de mulheres que realmente sabiam que tinham uma certa dependência e tinham essa vontade, né, essa vontade interna, mesmo que elas não se sentissem confortáveis de dizer que elas queriam ser cuidadas, né? E, enfim, como eu estava falando com vocês da questão histórica, de ter aquela questão que a gente vê muito, né, de existir esse sonho feminino de se casar com um homem mais bem sucedido para que a mulher não trabalhe, né? Isso é algo que ainda causa uma certa ponta de: nossa, será que isso é realmente bacana ou será que não, né? E se você tem isso como um sonho, né, até sugiro que por isso que você tá aqui, né, vendo aqui esse negócio de Complexo de Cinderela. Então vamos lá, gente. Isso pode, deixa eu só tirar aqui, isso pode provocar, né, por que a mulher entra então nessas várias questões, né, então de realmente colocar a criança ferida às vezes na frente da adulta, né, e deixar que assuma ali as questões, por que tem uma relação ambígua com o dinheiro, por que vê o homem, né, como uma segurança e até como às vezes um prêmio, né, por diversas questões, e ela faz tudo isso para que ela fuja do desafio de fazer coisas novas, de fazer coisas que estejam dentro do coração, né, de sentir medo, de sentir ansiedade para viver coisas novas, né, e ir atrás dos próprios sonhos. Então esse é um processo de negação, né. E uma outra característica aqui que eu tinha anotado era de sentir dificuldade de fazer coisas sozinha também, tá? E também de sentir medo de avaliações. Então tudo bem que também tem uma questão histórica, né, de a gente ter aquela coisa de quando
tirei 0, a professora colocou ali a nota vermelha, né? E quando eu tirei ali a partir de 7, a nota é azul. Então, existem umas questões psicológicas também em relação a isso. Mas aqui a gente está enviesando para essa questão de sentir medo de avaliações, arquétipo da Cinderela, tá? E como que isso se mostra no dia a dia, né? Como que às vezes a gente acaba entrando nisso também, além de tudo que eu já falei. Às vezes a mulher pode atrasar contas, ela pode deixar, por exemplo, algum bem ou alguma coisa estragar mesmo para dizer pro próprio psicológico que, cara, eu não consigo dar conta disso sozinha, eu preciso de alguém. E aqui no livro ela dá o exemplo de, tipo, mulheres que às vezes, tipo, o carro tá caindo aos pedaços, e o carro normalmente é uma coisa que o homem gosta mais, né, que o homem valoriza mais. Então, tipo, eu vou deixar meus carros caindo aos pedaços pra ver, de repente, se algum cara se interessa em querer cuidar de mim, aproveitar e cuidar desses bens pra mim. Então, é esse jogo que você tá fazendo, entendeu? E a gente faz isso inconsciente, né? E aqui entra também numa questão, né, de que como que tudo isso vai agindo dentro da mulher, né? Porque não é fácil viver tudo isso, né? Essa mulher, muitas vezes, ela pode estar tendo uma noção de que tudo isso tá ali tendo... deixa eu só olhar aqui o horário, né, gente? Pra eu não me estender muito. De que isso tá tendo uma consequência na vida dela, mas muitas vezes não. Muitas vezes tem que acontecer alguma coisa abrupta na vida dela pra ela falar, não, realmente tem alguma coisa errada. E essa mulher, ela pode questionar, então, será que se eu sou uma boa mãe, eu posso trabalhar? Será que se eu sou uma pessoa trabalhadora, será que eu posso amar? Será que eu posso ter um relacionamento? Então, entra nessas questões de será que se eu posso ter uma coisa, eu posso ter outra? E entra nessas questões também, será que é saudável para mim eu ser competitiva? E aqui, gente, competitividade, ainda existe uma questão muito distorcida, porque eu ainda vou entrar nesse assunto mais com vocês aqui no nosso perfil, né, no nosso canal, mas é de que a competitividade hoje ela é tratada de forma muito agressiva, ela é tratada de forma muito patriarcal, sem respeitar a ciclicidade da mulher, sem respeitar questões emocionais, questões sentimentais, que muitas vezes a mulher leva em conta antes de entrar nessa competitividade. Então, o arquétipo da Cinderela ele pode tender a se retirar, do tipo, eu não me encaixo, então vou sair. E claro, aqui, gente, tudo isso depende de perspectiva sua, assim. Se você tem que estar num ambiente que é mais masculino, num ambiente que é mais competitivo, você precisa decidir como que você quer se colocar. Então, se eu quero me colocar também de uma forma mais masculina, eu preciso ter consciência disso e dizer isso para os meus parceiros, né, de trabalho. Não ficar entrando me masculinizar para eles poderem me aceitar e aí depois eu começo a ficar doente, sabe? Essas coisas acontecem muito, 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 muito mesmo. Bom, agora que eu falei um pouco disso, também existe uma questão de todas essas perguntas que a mulher se faz, né? Então, será que se eu sou uma boa mãe, eu posso trabalhar? Né? Todas essas ambiguidades demonstram uma insegurança, né? Então, essas questões, gente, elas têm uma relação muito grande com a infância também, tá? Aqui o livro traz bastante isso, que ele fala sobre diversos estudos de psicólogos, psicanalistas, que vão trazendo coisas que acontecem diferente na infância da mulher
em comparação com o homem e que podem tender a fazer com que a mulher tenha mais essas questões afloradas de insegurança. Pode ver, gente, é muito mais difícil você ver um homem falar sobre isso do que uma mulher, né? E aqui eu tô trazendo isso de uma forma bem tranquila, sabe? Com muito amor, sem querer entrar em processos de feminista, não é, tá? Não é esse o objetivo, mas é porque eu sei que a minha comunicação com vocês é melhor dessa forma. Aqui, gente, essas mulheres, né, que entram nessas ambiguidades, elas podem se mostrar também como autoconfiantes, mas existe um núcleo oculto dentro delas em relação a ter uma dúvida sobre si mesmas e sobre suas próprias realizações. Profundo isso, né, gente? Eu me perguntaria qual que é a mulher que tá curada disso. Sério, eu, assim, conheço ainda pouquíssimas, assim, e olhe lá, assim, porque a gente ainda tá num processo muito intenso, isso ainda são informações muito novas, que pelo menos nós, né, daqui, estamos acessando isso agora, assim, eu diria que a partir de 2012 as coisas começaram a ficar mais à tona e a gente consegue acessar esse tipo de informação. Que mais, gente? Aqui, como eu estava falando para vocês, esse livro ele aborda muitos estudos, né, sobre a psique feminina. Então, aqui o que me chamou muita atenção é que eu achei muito doido que eles fizeram um estudo em que a mãe tem um filho homem e uma filha mulher. E aí o filho homem começa a chorar ao mesmo tempo que a menina. E eles avaliam como que é a relação da mãe com esses dois, com o homem e com a mulher. Os dois chorando ao mesmo tempo, a mãe atende primeiro a menina. E porque eles veem que isso é instintivo, porque eles entenderam, né, no estudo que a mãe tem uma visão sobre a menina, sobre ela ser mais frágil. Então veja, gente, que isso a gente tá falando de bebezinho. E olha a informação que está sendo passada, né, para as mulheres. Então você é mais frágil, então eu vou cuidar de você primeiro. Mas isso também tem, e o que eles trazem, né, que a Colette traz no livro, é que isso acontece de uma forma assim ainda muito instintiva, mas que eles ainda estão avaliando como que isso acomete, né, ao longo aí do crescimento da mulher e tudo mais, mas eles veem que as mulheres são colocadas de uma forma com menos tensão nas coisas do que os homens, pelo menos quando são crianças ali até os 6 anos de idade. E existe uma proteção maior em relação à mulher, e a maneira que acontece o comportamento da mulher, na forma como você educa a mulher para ela se comportar, como a mãe faz isso, é de uma forma com mais medos. Então, tipo, eu vou falar isso para ela porque eu tenho medo disso acontecer. Então, todas essas questões, né, que são avaliadas, isso faz com que a mulher entre nesses lugares, essa Cinderela entre nesses lugares. E qual que é a grande pergunta aqui, né, desse processo, né, gente? Tudo isso, o livro, ele vai amarrando de uma forma que eu não vou conseguir abordar tudo aqui, mas que ele fala que são os medos, né, dessa mulher que são as raízes de todos esses comportamentos. Então, por isso que, né, nesse momento que eu falei sobre essa questão da mãe, né, tratar a filha de uma forma com mais medos, né,
tudo isso leva a mulher a se questionar, do tipo, nossa, né, se ela tá me falando isso porque eu consigo perceber um medo nela e ela é mais velha do que eu, então ela deve saber de alguma coisa que eu não sei. Então eu vou ter medo disso também, entendeu? Só que dentro, né, de como é formado, né, todas essas crenças, né, que a gente tem, isso acaba fazendo com que essa mulher se diminua e entre nesses processos de medos profundos, tá? Isso também pode afetar o nosso físico, né, gente? Então, do que eu tava lendo no livro, basicamente, e assim, gente, esse livro, ele é muito científico, né? Então ele traz as questões dos artigos e tudo mais, mas eu consegui associar com uma coisa espiritual muito doida. Essas mulheres, elas relatam que elas sentem muitas dores de cabeça e labirintite às vezes, então chega a ter algum tipo de tontura. E o engraçado é que assim, elas estão num processo desequilibrado, vamos dizer assim. E eu, como especialista em alquimia floral, eu reconheço que existe um órgão sutil da mulher que fica exatamente aqui na nossa cabeça e que o homem não tem este órgão, tá? Porque esse é um órgão ligado à maternidade e à criatividade, então por isso que o homem não tem, porque ele não tem esse poder de trazer um filho ao mundo, e a mulher tem esse órgão sutil aqui. E as mulheres relatando dores de cabeça, né? Relatando essas questões de labirintite. Então veja, imagina como esse órgão que a gente chama matriz na alquimia, na alquimia floral, como esse órgão está desequilibrado, né? E aí, né, só trazendo aqui uma adendo, a gente, quando faz esse tratamento, né, de matriz na alquimia, a gente usa os florais astrológicos, tá bom? Bom, gente, então vocês entenderam que muitas das bases aí das questões da Cinderela afetam muitas partes da vida e podem realmente aí acabar definindo, né, como que essa mulher vai seguir a vida inteira dela se ela não olhar para isso. E como que então a gente olha para os nossos medos, que aí são a base de toda essa questão, né, da Cinderela. Bom, primeiro a gente precisa dissolver esses medos, a gente precisa enfrentá-los. Então, como que as pessoas, né, que têm zero consciência sobre essa questão, como que elas fazem, gente? Enfrentando. Quem não tá aqui nessa live, elas provavelmente estão dentro do processo delas, falando, cara, eu enfrento ou não enfrento? E aí provavelmente a vida também vai colocar, cara, enfrenta, senão você também vai ter consequências sobre isso. E essa questão, então, da gente enfrentar isso e de você se permitir sentir uma ansiedade natural, uma ansiedade que é boa, né, gente? Por que que a gente fica ansiosa? Por que que a gente tem borboleta no estômago? Porque a gente, né, fica numa expectativa de que aquilo dê certo, de que a gente realize os nossos sonhos, mas isso se torna desequilibrado, né, por aí outras questões, né, da vida, mas de se permitir, de ir atrás, de fazer reforma íntima, de olhar para esses medos e realmente falar, cara, eu vou criar uma força interior e ir atrás disso, e lidar com isso, né? E muitas vezes a dificuldade é essa, né? De você realmente criar essa força interior. Então, por isso que às vezes a gente precisa de ajuda, porque aquilo fica tão enraizado. E no livro também fala sobre isso, que... Deixa eu até achar a palavra aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ela fala aqui que isso é uma estrutura de caráter até. Vira uma estrutura de caráter. Você constrói aquilo de uma forma tão profunda que as pessoas te reconhecem daquele jeito até. Elas falam, talvez essa mulher aí realmente
não gosta de ir atrás dos sonhos dela, né? Às vezes pode achar que a mulher trata como, né, fica mais ali como, até como uma Amélia, né, gente? Então, isso acaba se estruturando de uma forma tão grande que acaba gerando questões para a mulher, gerando questões de ansiedade e a tendência, o problema é que a tendência é negar, é achar que isso faz parte, né? E aí por isso que a indústria farmacêutica ganha muita grana, né? Porque aí tá todo mundo querendo sair desse lugar sem olhar para dentro, né? Sem vasculhar. Deixa eu ver aqui. A Fê falou, adorei, muito interessante, literalmente um tapa na cara. Não é fácil. Não é fácil, Fê. Realmente eu também tive muito essa sensação quando eu li esse livro. Esse livro eu não consegui ler ele de uma vez. Hoje eu já consegui, li ele por uma segunda vez. Mas a primeira vez que eu li, assim, eu li as primeiras páginas e eu falava, cara, socorro. Porque a gente se vê, né, dentro desses processos. Bom, gente, então, pra nós, eu tava olhando aqui quem tá aqui com a gente, ó. Temos a Fê e a Cíntia, do Família na Mala. Bom, gente, então pra gente resolver enfrentar nossos medos e ter formas de criar força interior, tá bom? Se vocês se sentirem confortáveis, se fizer sentido pra vocês, entrem na minha bio, deem uma olhada, pra você que tá aqui na live comigo, pra você que vai ver depois também. Por que eu bato tanto nas crenças limitantes, gente? Por que eu falo tanto sobre isso? Porque é quando a gente dissolve esses medos, quando a gente dissolve essas coisas que a gente consegue acessar lugares que às vezes essas crenças não estão permitindo, às vezes não tá deixando, e a gente consegue ter novas oportunidades, ter novos horizontes, acessar o infinito de possibilidades que nós somos, né? Então, assim, não é pra achar que você vai viver a vida inteira tirando crença limitante, porque isso vai acontecer, isso é natural. Mas de você pensar que, eu tô fazendo isso porque existe um objetivo, eu vou acessar a minha essência, eu vou conseguir realizar aquilo que eu desejo, então por isso eu tô passando por esse processo de limpar. Muitas vezes, gente, a questão é só limpar, é só tirar a memória, é só fazer isso para que vocês se liberem. Nossa, os relatos que eu tenho de tipo, cara, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu pego para atender vamos limpar. Você já, primeiro, né, pergunte se já passou por algum processo, mas se não limpou, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer e a gente já consegue ver muita transformação, tá? Então, mais de forma cognitiva, enfrentem os medos de vocês. Se não tiver conseguido fazer sozinho, busque ajuda, tá bom? Gente, é isso. Esse é o babado, tá? Na próxima live eu vou falar sobre o outro arquétipo, o arquétipo da guerreira, que é o arquétipo da Atena, aqui do Complexo de Cinderela. A gente falou sobre Perséfone. E, bom, gente, eu nem preciso dizer como tudo isso atinge a maneira como a gente se vê, né? Se a gente se sente sem sucesso, se a gente se sente à mercê de alguém, na dependência de alguém, isso afeta como nós nos vemos, tá bom? Então, a Fê tá pedindo pra mostrar a capa do livro. Pode tirar o print, me marca. Me marca, me compartilha nos stories, tá bom? Prepara o print aí, gente. Vamos de novo, né? Vai que tem mais alguém aí querendo tirar. Compartilhe para que esse trabalho chegue a mais pessoas, porque isso aqui, gente, é ouro em pó. Isso aqui, eu vou confessar para vocês que eu nunca vi isso disponível,
tá? Esses conhecimentos aqui, todas essas coisas que eu trabalhei e trouxe aqui nesse livro, tudo isso foi pago, tá? Então aproveitem isso, divulguem. E é isso. Aí agora de quem tá aqui comigo para fazer sessão que quer receber, né, da sessão de crença limitante, quem tiver online aí comigo, coloca pra mim qual foi o principal insight que teve dessa live, que aí das duas pessoas que estão aqui com a resposta eu vou escolher, tá? Eu vou sentir aqui, gente, na nossa energia, tá bom? Vai, coloca aí pra gente qual foi o principal insight que você teve dessa live. E tudo bem se você não tiver certeza, se ainda estiver meio obscuro o conhecimento. Mas é isso aí, gente. Tô esperando aqui vocês, hein? Temos duas, então 50%, vai. 50% de chance. Tomar uma aguinha. Ai, gente. Ó, a Fê já escreveu. Se você tiver por aí, pode escrever também. Vamos ver, gente. A Fê falou assim, que eu espero muito o outro se mover para eu conseguir entender onde pisar e como agir. Todas as vezes eu acabo deixando as minhas vontades de lado para esperar o agir do outro e isso acaba me frustrando. E realmente não consigo me mexer sozinha. É como se minhas ações dependessem do outro. Fê, é isso, né? Você, provavelmente esse arquétipo, ele tá muito forte em você agora. Então, para que você consiga sair disso, você vai ter que fazer um movimento, literalmente gastar energia para conseguir fazer isso, né? Para que você consiga colocar as suas vontades para outra pessoa, né? E que não dependa delas, assim, né? Um exercício que dá pra fazer é você, né, se imaginar como seria sem essa pessoa, quais são os sonhos que você realizaria sem essa pessoa, né? Como que você faria, né, dentro do seu coração, acessando o seu coração, por exemplo. Né? Aqui eu tô colocando uma pessoa, né? Mas você colocou outro, pode ser qualquer pessoa, né? Preciso me mexer, agir, como você disse. E na verdade a Colette coloca isso, não, oh, meu cabelo, pelo amor. A Colette coloca isso no livro, dizendo que literalmente o que a gente precisa fazer é agir, né? É enfrentar. Assim colocou: nós mulheres somos mais fortes do que pensamos, com certeza. Porque a gente tem que assumir, né, muito mais papéis. Aí assim completou: mas nos ensinaram desde pequenas que não temos essa força, né? Pois é, gente, né? A gente ser tratada como frágil e isso ser uma coisa instintiva da própria mulher, né? Olha isso, olha que profundo isso, né? É uma das coisas que a Colette comenta. E é isso, mas a gente não tá sozinha.
Agora a gente pode mudar. Gente, então, gratidão por compartilhar. Eu sei que não é fácil, mas com certeza as pessoas também que vão ver depois dessa live vão se beneficiar, né, do que vocês também puderam compartilhar. E foi muito forte aqui o que vocês duas falaram pra mim, então eu fico mexida, né, de escolher uma ou outra, então eu só vou jogar aqui num site de sorteio, que aí eu acho que é mais fácil, tá? Não me julguem! E aí vamos ver aqui o que dá. Deixa eu ver, vamos lá. Peraí. Gente, eu vou ter que mostrar pra vocês, ó. Coloquei os dois nomes, deixa eu ver se vocês vão ver aqui. Quem deu? Deu a Cíntia. Bom, é isso, viu, Sim? Então, você ganhou uma sessão comigo de desprogramação de crença limitante. Eu vou entrar em contato com você pra gente fazer essa questão aí, né? Se você quiser, vai ser o tema que você decidir, que você sentir, a gente vai entrar online, a gente vai conversar, tá bom? Fê, obrigada pela sua participação, de verdade. E a gente segue aí, então, gente, trabalhando aí esses temas, tá bom? Grande beijo pra vocês, obrigada e vamos seguir transformando. Até mais!